Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas e convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradecemos a Deus por mais um dia, por esse tempo de louvor. E agora te convido para junto passarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje eu convido você para abrir a sua Bíblia para juntos lermos em Apocalipse, capítulo de número 17. Estamos já caminhando para o final do nosso estudo. E hoje vamos ver Apocalipse 17 e 18. Antes de lermos a palavra de Deus, quero dar boas-vindas a todos que estão conosco. Em qualquer lugar que você estiver, seja muito bem-vindo. Que possamos juntos, em reverência à palavra do Senhor agora, orarmos e pedirmos para Deus falar conosco. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Por tudo que o Senhor nos permitiu viver nesse dia, rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão conosco agora. O Senhor sabe, ó Deus, onde está cada um. Estamos juntos, reverentes, e oferecemos a Ti, Senhor, o nosso coração aberto, reverente. Nós nos aquietamos para ouvir a Tua voz e pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Nós vamos ler Apocalipse 17. Eu quero dizer que nós vamos ver nesse capítulo 17 e no capítulo 18 o fim da religião mundial, religião que sempre teve no mundo, e também o fim da economia mundial. Então, nosso tema hoje é o fim da religião e o fim da economia que existe no mundo todo. Como é que tudo acaba? Está revelado aqui em Apocalipse 17, 18. Como introdução, vamos lembrar que o ser humano, ele é também um ser espiritual. Ele é também um ser animal. Ele é trino. E como ser humano, nós estamos falando da sua alma, como um ser espiritual do seu espírito, como um ser animal do seu corpo. E os irmãos sabem que a religião, ela foi criada pelo próprio homem para atender essa necessidade do homem, que é a necessidade espiritual. Sendo um ser espiritual, ele tem necessidades. Perdido de Deus, longe de Deus, o homem criou a religião para atender a necessidade humana de crer, de se relacionar. E a economia ou a política, ela foi criada pelo próprio homem para atender a sua necessidade animal. Desde sempre o homem precisou de moradia, de comida, alimentação, de proteção. Desde que ele saiu do Éden, e aí acabou se criando esse sistema econômico visando suprir essa necessidade humana, necessidade animal. Acontece que a religião, que tinha o objetivo de religar o homem com Deus, levou o homem para longe de Deus. Nós vamos ver isso hoje. E a economia, que tinha por objetivo suprir o homem, ela acabou suprindo alguns e escravizando os demais. E isso vem desde que o homem é homem, desde sempre, até o seu final, que nós vamos ver aqui no Apocalipse, capítulo 17. Então, queridos, no último capítulo que nós vimos, no 16, terminou o juízo de Deus, terminou o juízo dos selos, das trombetas e das taças.
Tudo isso aconteceu em 7 anos, foi um período da grande tribulação, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Aí no capítulo 13, nós vimos os 2 líderes, a besta, o falso profeta, a besta que veio do mar, e o anticristo, a besta que veio da terra. Agora em Apocalipse 17, 18, nós veremos os 2 sistemas. Lá foi revelado os líderes. Se você voltar lá em Apocalipse 13, você vai ver que nós vimos com detalhes, identificamos o falso profeta, que é um líder religioso, e identificamos o anticristo, que é um líder político, um líder da economia do mundo. Agora, em Apocalipse 17, nós vamos ver o sistema mundial religioso e o sistema mundial político no capítulo 18. Então, vamos à leitura. 17:1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíam os reis da terra com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos por parte. Então, na visão do capítulo 17, que são 2 longos parênteses. Paramos a leitura do capítulo 16, tem um parênteses do capítulo 17 e do capítulo 18. João vê, um dos anjos veio e mostrou para ele uma grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Meretriz aqui é usado para simbolizar as religiões falsas. A prostituição aqui, ela é espiritual. É comum na Bíblia, nós já falamos na última semana e vou repetir, as religiões falsas serem tratadas como prostituição espiritual. Em Isaías 23, 17, você vai ver lá que Tiro, que é um reino, se prostituirá com todos os reinos da terra. Ali está falando da espiritualidade deste reino. No livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 4, está falando grande prostituição, vendia os povos à feitiçaria. Também está falando de prostituição espiritual. Não é uma mulher literal. Então, essa mulher é a grande meretriz, ou seja, a grande religião que sempre reinou no mundo. Nós vamos ver uma identificação melhor dela aqui. Ela está assentada sobre muitas águas, diz aí o versículo de número 1. Essas muitas águas, nós já falamos aqui, os irmãos, vamos confirmar em Apocalipse 17, 15, que muitas águas ali são nações. Então, ela está em todo o mundo, povos, línguas e nações. Águas ali é um símbolo de povos, multidões, línguas e nações. Então, essa religião falsa, ela está no mundo todo. 17:2 diz que ela embriagou os reis da terra. Então, o movimento é mundial. A religião, que ela sempre existiu no mundo todo e levou as pessoas para longe de Deus e embriagou a todos com os seus encantos. Em 17:3, disse que ela está montada numa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Isso é o sistema político do anticristo. A besta ou a grande meretriz que simboliza a religião, ela está conduzindo o movimento político. Mas no final da grande tribulação, o movimento político se vira contra ela e a destrói. Então, os irmãos já sabem que essa besta que ela está montada, então, a meretriz, que é a religião falsa, ela está montada numa besta de 7 cabeças. Já identificamos as 7 cabeças, que são os 7 impérios mundiais. Quem se lembra? Diga amém. Assíria, Egito, Babilônia, os caldeus, os medos persas, a Grécia, o 6º, que é Roma, o 7º, que é as 10 nações, que a religião falsa vai comandar ela. E o 8º rei é o anticristo. Nós vamos ver o próprio capítulo 17,
interpretando isso para a gente. Então, a mulher, ela está montada no sistema político. Política e religião sempre andou junto. É ela que governa, é ela que direciona. A besta é o anticristo. No versículo 4, diz que a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, a religião falsa, a religião pagã, ela sempre foi muito rica. O Islã, por exemplo, ele é detentor de 60% do petróleo do mundo. Pode observar que Roma, a Roma pagã, idólatra, ela detém grandes territórios no mundo, nas nações. Você vai ver, por exemplo, o espiritismo, a maçonaria e as grandes religiões pagãs, elas realmente são muito ricas, muito bem vestidas, muito bem ornamentadas, muito cheio de ouro, muito cheio de ostentação. Então, a mulher, representando aqui as religiões, né, a grande meretriz, ela foi vista por João nessa pompa, ela tem muito dinheiro, ela tem muita coisa, ela tem muito poder. Em 17,5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mãe das abominações está dizendo que o sistema de culto babilônico, ele sempre dominou no mundo, levando as pessoas para longe de Deus, com os seus ritos, com as suas traições a Deus, com suas prostituições, com suas vendas. O primeiro líder dessa religião, você vai ver lá nos filhos de Cão, né? Em Gênesis 10, Nimrod e sua esposa Semíramis, que foi considerada a rainha do céu. Esse Nimrod foi o primeiro adorador mundial tentando construir Babel, depois de onde veio Babilônia, e depois todas as outras religiões que seguiram o rito, inclusive os ritos romanos. Roma herdou muita coisa das vestimentas, dos rituais praticados até hoje de Babilônia. Se você pesquisar nos ritos do culto babilônico, você vai encontrar muito dele em Roma. Então, ela é a mãe, porque ela começa desde Babel, passa por Babilônia, passa por todos os impérios e chega até os dias do último império, que vai ser o governo da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, 7 cabeças, que a 7ª cabeça é o último império das 10 nações, 10 chifres, as 10 nações do Império Romano restaurado, que o falso profeta vai dirigir e entregar ao anticristo. No versículo de número 6, diz assim: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Então, você sabe que a religião, ela já matou muita gente no mundo. A religião pagã, ela mata até hoje. Até hoje, cristãos são queimados, cristãos são fuzilados, são mortos, e tudo em nome da fé, tudo em nome da religião. Por algum motivo, a guerra sangrenta da religião, ela ainda existe até hoje. Então, a mulher está embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Então, João, quando vê essa mulher rica, poderosa, prostituta, maligna, montada na besta, ostentando a sua riqueza, ele tem um grande espanto. Até o versículo de número 7, a mulher está identificada. Versículo de número 6. Ela está embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Então, observe que as pessoas que as religiões têm matado têm sempre a ver com Deus, com Jesus, com sua fé. Antes do cristianismo, no Antigo Testamento, e depois do cristianismo continua as mortes.
Esse sistema religioso que existe desde sempre, ele está identificado, e aí João diz no versículo 6 que se admirou com grande espanto. No versículo 7, o próprio anjo se oferece para João para traduzir isso que eu estou falando aqui. Essa grande meretriz, com todo esse ouro, com essa pompa, que embriagou os reis da terra, que levou todo mundo a se contaminar, que perseguiu as testemunhas de Jesus, bebendo o seu sangue. João tem um grande espanto a vê-la. No versículo 7 diz, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, hoje está falando para João, eu vou te falar quem que é a mulher, quem que é a besta. É o único texto de Apocalipse que o próprio anjo interpreta. Ele explica o que é. E no versículo 8, ele começa a dizer, olha, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Lembrem-se que quando nós estudamos o falso profeta e o anticristo no capítulo 13, nós falamos que o mundo vai ficar apaixonado por eles, por quê? Devido à sabedoria do anticristo, devido ao seu poder de fazer sinais, milagres, prodígio, resolver a princípio o problema do caos do mundo, o mundo vai ficar espantado. Aí o anjo está dizendo isso aqui. Ó. O anjo está dizendo, a besta que viste era e não é. Por que ela era e não é? Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Porque na época de João, o império que reinava era Roma. O império que não era mais era a Grécia. E você vai ver em Apocalipse 13, 2, que a besta, olha aí, ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo é o animal correspondente à Grécia. Então a Grécia não é mais. Ela era e não é mais. E aqui está falando do anticristo, a besta, do falso profeta. O mesmo que o João está interpretando, da falsa religião. Então a besta que ele está dizendo, não, ele está falando do anticristo, que é a besta que tem as 7 cabeças. Então ele está falando, a besta que você está vendo é a mesma que era e já não é mais. Só que ela é uma única fera e ela tem 7 cabeças. Cada cabeça é um império. A 7ª cabeça é o último império mundial, que é uma confederação de 10 nações, mostrado na visão de Daniel, capítulo 2, nos 10 dedos da estátua. Então, assim como os dedos estão ligados no pé, assim como as cabeças estão ligadas a um único corpo, essas nações, elas serão unidas e lideradas por um único Senhor. Olha a interpretação do anjo. A besta que era e não é, ela está para emergir do abismo, ou seja, algum principado diabólico que vai levantar esse próximo império e ele segue para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, ou seja, quem aceitou o sinal da besta, eles ficarão admirados vendo a besta que era e não é mais, mas que aparecerá de novo. Que ela vai surgir novamente. Aí o anjo vai explicar para nós, versículo 9. Ele diz assim, olha, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então ele está falando do sistema religioso e de uma capital, de uma cidade, onde será o QG desse sistema religioso. Muitos dizem que é Roma, porque Roma está edificada sobre 7 montes. Outros dizem que é Babilônia, que será reconstruída, porque o nome citado aqui é Babilônia. Então, quem diz Roma, diz que Babilônia é um nome simbólico para Roma. E outros entendem que é literal. Seja qual for a cidade, a mulher ela vai ter essa cidade onde será o seu reino, e está dizendo que
As 7 cabeças são 7 reis, 7 imperadores. Os imperadores dos 7 impérios que eu acabei de dizer. O versículo vai dizer, dos quais caíram 5. Então, quando João está tendo a visão, já não existia mais 5 deles. Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aí o anjo diz, um existe, no versículo 10, que é o romano, e outro ainda não chegou, e quando ele chegar, tem de durar pouco. Então o reino das 10 nações, que é o último, que representa as 10 cabeças, os 10 chifres, aliás, é a 7ª cabeça, quando ele chegar, ele vai durar pouco, 3 anos e meio. E será destruído também. Versículo 11, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Então o anticristo é o 8º rei. E ele procede do 7, como acabamos de falar, ele vem lá do leopardo, que é a Grécia, que é uma das 7 cabeças. Não é tão difícil de entender. Só quem vê a primeira vez parece que está confuso, mas o anjo está interpretando e está dando o sinal. O 8º rei é o anticristo. Já teve 5, um existe e o outro virá. Os 5 impérios que já passou, o que existe é Roma, o que virá é um reino de 10 nações, que é o 7º, e o 8º é o anticristo. Acabou, e vai para a destruição. É o fim. Não tem mais. Embora a religião faça projeção para muito tempo, aqui está profetizado o seu fim. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. São 10 nações autônomas que se unirão e formarão uma única nação, uma aliança de proteção, uma aliança de apoio militar, uma aliança de moedas. E elas terão o domínio, elas dominarão o mundo e darão o seu poder para o anticristo. Ele é o 8º rei. Olha como o versículo 13 explica isso. O 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Ele não existe ainda, não chegou. Hoje nós estamos vivendo nos bastidores desse G7, ora G8, ora G10, mas quando o anticristo for reinar vai ser 10 nações, está profetizado aqui. Recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, eles vão ser nomeados reis dessa aliança e num curto espaço de tempo eles passam a sua autoridade à besta. Versículo 13, tem estes um só pensamento, oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Versículo 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Então o sistema religioso, dirigido pelo anticristo, vai pelejar contra Cristo que veio para livrar Israel, o Cordeiro vencerá, e os eleitos que serão salvos aqui, que é Israel, vencerá com eles. Então a religião que sempre existiu e se espalhou pelo mundo todo, se tornando poderosa, se tornando rica, misteriosa, fazendo todo tipo de engano, oferecendo vários deuses, porque a prostituição aqui está exatamente entre as pessoas ter Deus e vários deuses, vários amores, coração dividido, impuro. Ela prostituiu, ela encheu a terra de dogmas, ela encheu a terra de Deus, ela encheu a terra de caminhos, ela encheu a terra de mentiras, ela profanou os reis e todo mundo se embriagou com a sua prostituição e com a sua luxúria. Para aqueles que dizem assim, olha, qualquer religião é boa, o importante é você seguir uma, é crer uma, eles verão um dia o quanto eles foram enganados, tudo isso era falso. Todo tipo de Deus, todo tipo de rito. Veja que o nome dela é blasfêmia, o nome dela é mistério. Por quê?
Porque todas essas religiões, elas são cheias de mistérios, como você vai ver no Cabala, na maçonaria, no espiritismo, nos dogmas, nas coisas que você não pode comprovar nunca. Ah, você morre aqui, você vai para o purgatório. Como é que você vai ter prova disso? Tem na Bíblia? Não. Ah, quando você morre, você se reencarna. Como é que você prova isso? Tem na Bíblia? Não. Tudo mistérios, enganos, engodos, todo tipo de coisas ocultas neste mundo tenebroso das trevas, que você só encontra a revelação disso na Bíblia. A Bíblia fala tranquilamente: feitiçarias, idolatrias, prostituições. Chamamos de infidelidade hoje quando uma pessoa tem dois amores. Você, homem, não aceita isso, você, mulher, não aceita isso. Mas todo mundo acha normal ele amar Deus, prazeres, mamon, ídolos, os muitos amores. Quando a Bíblia diz que aquele que não amar o Senhor de todo o seu coração não é digno dele, aquele que não amar Deus acima de qualquer coisa não é digno dele. Então o amor de Deus é fiel ao seu povo e o amor do seu povo é fiel a Deus, é somente a Deus, não tem outros amores. A religião que propôs todo tipo de caminho, todo tipo de adoração, todo tipo de dogma, todo tipo de justificativa, todo tipo de sacrifício, sempre foi mostrado por Deus aqui em Apocalipse como um mistério, como uma grande enganadora, a mãe de toda a prostituição, que sempre se levantou para destruir as testemunhas de Jesus e para embriagar as pessoas da terra. Então, o fim dela está profetizado aqui no capítulo 17. Sabe quem vai destruir a religião falsa? O anticristo. O próprio anticristo, num primeiro momento, ele é aclamado pelo sistema religioso, mas depois ele se vira contra ele e o destrói, para implementar na segunda parte da grande tribulação a adoração à sua própria imagem. Olha o que diz o versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que vistes e a bestas, estes odiarão a meretriz. A meretriz é o sistema religioso que o falso profeta dirige. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumarão no fogo. Então, esse sistema religioso mundial que vai se unir, principalmente após o arrebatamento da igreja, quando a igreja não estiver mais aqui, rapidamente o mundo, sob um único governo, sob um único líder, formará uma única religião. O mundo vai estar globalizado, um único dinheiro, um único povo, um único líder, uma única religião, liderada pelo falso profeta, que é a grande meretriz, a sua última forma na terra. Ela vai apresentar o anticristo. Ela vai dar todo o poder e todo o apoio ao anticristo. O anticristo, quando ele assumir o governo do mundo, ele, mais para frente, se volta contra a religião e a destrói. Ele termina com o sistema religioso para implantar a adoração à sua própria imagem, que vai ser colocada no templo em Jerusalém nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Versículo 17 é: porque em seu coração Deus incutiu que realizasse o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. Então, o reino da religião termina aqui. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então ela terá um QG e ela domina sobre os reis da terra. Quem me entendeu, diga amém. Então, queridos, toda e qualquer religião que você pensar que já existiu, que existe e que existirá, acaba aqui. Termina numa única religião mundial, onde todos se unirão e professarão uma única fé, liderada pelo anticristo. Eles vão colocar dentro deste saco todo tipo de paganismo, debaixo de uma única bandeira, de um único líder,
Quem não pertencer a esta igreja será perseguido. Somente os salvos da grande tribulação não aceitarão, porque todos aqui estarão marcados pela marca da besta e não tem o seu nome escrito no livro da vida. É a última forma de religião. Então o paganismo, ele começou com uma adoração global, Babel, o mundo todo adorando, e termina o mundo todo numa adoração pagã. É o fim. Não tem mais religião a partir daqui. No capítulo 18, nós temos a Babilônia comercial, é o poderio político, que é liderada pelo anticristo. Então, essa primeira aqui, que é a meretriz do capítulo 17, que é a religião falsa, que existirá após o arrebatamento da igreja, ela termina, ela é destruída nos 3 anos e meio da grande tribulação. O próprio anticristo destrói ela. Então, a meretriz do capítulo 17 e a Babilônia do capítulo 18 são diferentes. A 17 quem destrói é os homens e a do capítulo 18 quem destrói é Deus. Essa aqui é uma Babilônia literal. Então, vamos conhecê-la. O sistema político comercial começa no versículo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai em dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou as bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida, tormento, pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca verei. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, será consumada no fogo, porque é poderoso o Senhor Deus que a julgou. A Babilônia do capítulo 18, ela é literal. É uma cidade. Se é Roma, como alguns dizem, ou a Babilônia reedificada, que ela pode ser reedificada no começo da grande tribulação, dinheiro para esses povos pagãos é o que não falta. São donos do petróleo, os árabes são donos das maiores reservas de ouro do mundo, o Império Romano até hoje ainda é muito poderoso. Imagine todas essas religiões ricas, poderosas, se unindo e dando o seu poder ao anticristo. Junto com isso, o anticristo, quando ele dominar o mundo, ele será dono de todas as riquezas, ninguém será dono de nada. Tudo pertence ao governo. Tudo é dele. Então, reedificar uma Babilônia riquíssima, como está aqui no capítulo 18, não há problema nenhum. Por que nós temos certeza que ela é literal? Porque você vai ver que em 16, 19, vou voltar lá só para você entender. 16, 19 diz: a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram a cidade das nações, lembrou-se Deus da Babilônia para dar o cálice do furor da sua ira. Ela está sendo citada aqui junto com cidades literais, que é Jerusalém e as capitais do mundo. Então não é uma Babilônia simbólica, é uma cidade literal, riquíssima. Será o QG final da economia mundial. O capítulo 18, ele está dizendo desse sistema político ou econômico, que sempre governou o mundo produzindo guerras, morte, destruição, trapaça. O mundo saberá um dia que nada era como parecia. Esses discursos, esse poder, desde o princípio, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, porque obedeceu
desobedeceu a Deus e seguiu o conselho de Satanás, existe esse meio de cultura, homens e demônios na terra. Os homens sempre achou que a sabedoria, o governo, o poder era deles. Mas, na verdade, eles sempre tiveram influenciado por demônios. O texto está dizendo que caiu a grande Babilônia porque ela se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Está falando de forças espirituais, de espíritos malignos, de demônios, que fizeram um meio de cultura com os líderes deste mundo. Por isso que nesse mundo tudo que se cria vira coisa ruim. Quem está me entendendo, diga amém. Tudo que se cria aqui de bom é usado para maldade. As coisas boas que a ciência cria é usado para maldade. Aí você fala, não, a ciência é boa. Tudo. A tecnologia, criou o avião, usou para a guerra. Cria cura, tem transporte de órgãos, sequestros, roubo. Veja que o mercado mundial, ele é revelado por Deus aqui como um sistema que ele manipulava desde o ouro até a alma humana, falando de sequestro de crianças, de aborto, de escravidão, tudo. O tempo todo, estes demônios, desde que foram expulsos do céu, manipulou o mundo em que nós vivemos, e quem não conheceu o Evangelho não ficou sabendo disso. Nós conhecemos o Evangelho, sempre soubemos disso. Aqui nas páginas da Bíblia, na superfície dos Evangelhos, das cartas. Paulo fala da adoração ao dinheiro como adoração a Mamon. Jesus explicou da prostituição espiritual, aqueles que amam a Deus, mas também amam outras coisas. Então aqui está profetizado o seu final e mostra ainda que a terra se tornou um lugar de afronta a Deus, um ninho de demônios. Os homens se deram bem com os demônios. Por quê? Porque eles gostam de poder, eles gostam de riquezas, eles gostam de prazeres, eles gostam de paixões, e isso os demônios deram para eles. E eles deram para os demônios aquilo que eles queriam no céu: adoração, cultos, rituais, sacrifícios, violência. São os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso que o mundo gasta mais com a guerra do que com a paz. Se o ser humano é inteligente, e ele sabe que a guerra ela custa 100 vezes mais do que a paz, por que ele não investe na paz? Por que criar uma ogiva que custa milhões, que daria para destruir milhões, que daria para salvar milhões? Por que financiar uma tropa no oceano ou num deserto, que daria para curar todos os doentes da terra? Porque tem uma mente maligna. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ofereceu aos homens aquilo que eles mais são apaixonados: fama, fortuna e prazer. E em busca de fama, fortuna e prazer, eles fizeram da terra um antro de demônios. Um lugar onde os demônios têm acesso. Um lugar onde Deus foi rejeitado, onde Deus virou piada, onde Deus virou zombaria, onde as coisas de Deus, elas são rejeitadas com gozações. Aí, nós perguntamos, até quando Deus suportaria isso? Está marcado o fim. Então, quando fala dos sistemas que eles serão destruídos, o tempo é curtinho, eu quero apenas ler rapidamente, dá para você entender. O lamento das pessoas quando Deus vai destruir o sistema econômico, o sistema político mundial, o lamento do mundo é porque todo mundo estava lucrando. Olha os lamentos dos admiradores da Babilônia. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra.
Os primeiros que choram são os reinos políticos, os governos, autoridades. Os reis da terra que com ela se prostituíam e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. 9 e 10. Essa Babilônia aqui, ela vai ser uma Babilônia mundial. Então isso aqui está o câmbio do mundo, o dinheiro do mundo, as riquezas do mundo. Não é as riquezas de uma nação. Então aqui está o comércio, importação, exportação para o mundo todo. Ela vende todo tipo de coisa. Então os líderes que manipulavam essa grana toda, que eles eram os reis da terra e com ela se prostituíam, eles lamentam quando eles vê essas siglas todas unidas, ONU, OMS e qualquer outra sigla de nação, que estarão todas unidas num governo único, poderoso, tem toda a riqueza da terra, ruindo em uma só hora. Sua fumaça sobe pelo meio do céu, porque ela vai ser atingida do céu à terra. Então, os primeiros que choram são os governantes, as políticas com as suas uniões. O segundo grupo que chora são os comerciantes, versículo 11 até o 16, diz assim, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, prata, pedra preciosa, pérola, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias de incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelha, cavalo, carro, escravos e até almas humanas. Essa Babilônia comercializava tudo que ia para o mundo todo. Então todo mundo que comprava e vendia lamentou porque o sistema financeiro mundial ruiu. A partir dali, não tem mais sistema político, não tem mais sistema econômico. O governo da besta, ele está sendo destruído pelo Cordeiro no final da grande tribulação. Hoje nós estamos no bastidores desse governo ser implantado. O mundo está globalizado, o mundo está digitalizado, o mundo está começando a viver um caos. Esse caos vai se agravar e o anticristo se manifesta para resolver o problema do caos. A marca da besta, ela vai vir como a cura para tudo isso daí. O terceiro grupo que chora é os mercadores do mar. Você vai ver no versículo 17 a 19. Diz assim, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labuta no mar, conservaram-se longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritava, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a sua cabeça e chorando, pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. A justiça que os mercadores da terra fizeram para reinar, enriquecendo, vendendo até a alma humana, pode observar a terra como ela é hoje, como os homens se enriquecem produzindo a fome, como eles se engrandecem produzindo destruição, produzindo injustiça. Então chegou o tempo em que Deus contra ela se vingou. E a ruína será dessa forma, versículo 21, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. A voz dos arpistas, dos músicos, dos tocadores, das flautas de clarins não mais se ouvirá.
nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz, nem candeia, nem voz de noivo, de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Foi através das guerras, através das conquistas, das batalhas, sejam elas religiosas ou políticas, que os inocentes foram mortos, os salvos foram mortos. E agora Deus se vingou e termina aqui o sistema econômico mundial, é a última forma. Qual é a última forma de economia, de política mundial? Será o governo do anticristo, e conforme diz a profecia do capítulo 17, quando ele vier vai durar pouco. 7 anos ao todo, 3 anos e meio do regime do anticristo, como sendo adorado depois que ele destruir a religião falsa. Queridos, nós encerramos até aqui o capítulo 18. Com essas informações, a gente percebe que o livro do Apocalipse, embora tenha uma linguagem simbólica, ele não fica tão incompreensível. A lição que a gente pega para nós, fala, mas nós, quando tudo isso aqui estiver se cumprindo, a igreja não está mais aqui. É verdade, glória a Deus por isso. Quem crê nisso? Diga amém. Cremos nisso. Porém, nós sabemos de antemão que muitas pessoas se descuidaram nesses detalhes. Por isso elas estavam aqui. Quando a Bíblia fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, isso não é um aviso bobo, não é religioso. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo vai para a sua destruição. Então o mundo tem seus encantos, o mundo tem suas riquezas, o mundo paga. O mundo tem os seus dotes, tem os seus holofotes. E é uma pena que muitas religiões, até ditas cristãs, se embriagaram com a feitiçaria, com a prostituição do mundo. As próprias religiões são amantes de deuses, de demônios. Elas são amantes do vil metal. Quantas religiões não existem em função do lucro, da venda, do comércio? O Evangelho te ensina você ser cristão sem ser religioso. Quantas pessoas que fizeram da razão da sua existência enriquecer ou amaram as riquezas, ficará aí tudo para ser destruído com o anticristo. Às vezes não tiveram nunca nada para Deus, nem para a sua obra, nem para a obra de Deus ou para pregar o Evangelho. Eles terão esse fim aqui, de toda a economia mundial. Por isso o cristão, ele tem um jeito cristão de lidar com as coisas do mundo. Nós temos um jeito cristão de viver, não é um jeito mundano de viver. Então, o meu tempo eu administro do jeito cristão de administrar o tempo. A minha vida é uma forma cristã de viver. O meu dinheiro, os meus, qualquer coisa meu, é um jeito cristão de viver. Porque o jeito mundano termina aqui. E quantos cristãos... Olha Deus gritando do céu, sai dela, povo meu. Ela embriagou os reis com suas riquezas, com suas luxúrias, com seu ouro, com sua prata, com suas feitiçarias, com seus adornos, e agora tudo termina num grande lamento. Todo mundo, a Babilônia não existe mais, cadê toda a riqueza do mundo? Em uma hora. Eu creio que vai acontecer do jeito que está escrito aqui. A Babilônia antiga, o Império dos Caldeus, que foi o maior império que já teve, ela era considerada invencível na época dela. O profeta tinha dito que ela ia cair num único dia. Não tinha como.
Era impossível destruir Babilônia num único dia. Seus muros eram largos, altos. Mas um dia, os caldeus chegaram lá, desviaram o leito do rio que passava por baixo dos muros de Babilônia. Longe dos olhos dos caldeus, desviaram o leito do rio, colocaram suas tropas no leito seco do rio, e um dia, quando eles acordam, o inimigo está dentro de suas terras. Caiu em um dia. A Babilônia. A Babilônia do anticristo vai cair em uma hora, e ela será destruída do céu. Eu vejo hoje algumas notícias, os poderosos da terra fazendo túneis subterrâneos para se esconderem, porque eles têm previsão de catástrofe, de destruição. Era só irem ler a Bíblia, que está escrito que não vai ficar ilhas e nem monte no seu lugar. Estão cavando suas próprias sepulturas, serão soterrados, confinados como bichos em buracos. Porque a Bíblia fala que no final do juízo das taças, as ilhas desapareceram e os montes não estão mais no seu lugar, a terra convulsiona, os poderes do céu serão abalados. E as pessoas tentando criar com dinheiro, com elite, os seus bunkers. Quer dizer, quando a coisa pegar os pobres, os ricos se salvam. Para onde? Para onde? O juízo de Deus alcançará todos. Quer fugir do juízo de Deus? Fuja para Deus, que na sua graça, no seu amor, está de braços abertos, esperando quem quer ser salvo pelo seu Filho Jesus. Agora, aqueles que o rejeitarem, nós temos aqui o final do mundo. Quando você olhar para a economia do mundo hoje e ver alguém falar de moedas, do que vem pela frente, você já sabe, acaba tudo aqui, desse jeitinho que está aqui. Você quer saber como é que acaba a política mundial? É o comunismo? É o socialismo? É o capitalismo? Vem aqui em Apocalipse 18, você vai ver como é que acaba a economia mundial. Quer saber como é que acaba a adoração mundial, a religião mundial? Vem aqui em Apocalipse 17, você vai ver o fim da religião. Ela existiu até aqui. Amém, queridos?